Boa noite a todos, graça e paz, queridos irmãos. Prazer, uma honra poder compartilhar da palavra do Senhor. E gostaria que começássemos orando, assim, por iluminação. Pai nosso, Santo e Eterno Deus, é em nome de Jesus que a Ti rendemos graças e nesse momento rogamos o Teu favor, a Tua bondade, a Tua misericórdia para, ó Deus, diante da exposição da Tua palavra, sermos, ó Deus, cada um de nós iluminados, possamos ter a devida compreensão e sermos, ó Deus, nutridos de todas as bênçãos que fluem, ó Deus, da Tua palavra. É no santo nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Bom, abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 31 ao 39. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Em 1987, a banda de rock nacional Titãs lançou a canção Comida, onde foram retratados de forma poética alguns problemas enfrentados pelos brasileiros, como a miséria e a alienação. Sua proposta era motivar uma reflexão sobre necessidade, desejo e vontade. No refrão haviam 2 perguntas que se repetiam: você tem sede de quê e você tem fome de quê? As respostas eram dadas ao longo da canção, mostrando que fome e sede eram figuras de necessidades que transcendiam a simples nutrição. O que para mim, aos 7 anos de idade, em família pobre e necessitada, não fazia sentido, pois eu tinha fome de carnes, de guloseimas e sede de refrigerantes, danones, coisas raras de consumir. Atualmente, o consumismo promove intensamente a satisfação de desejos e vontades, ofuscando as necessidades mais sublimes. Diante dessa realidade, será que sabemos quais são as nossas reais necessidades? E se as conhecemos, conseguimos estabelecer prioridades? Portanto, ecoo as perguntas da canção: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Assim, convido-os a uma reflexão sobre estas questões, baseada em todo o contexto da passagem lida, que expressa características interessantes do quarto evangelho. Pois é nesta ocasião que a questão central do evangelho, quem é o Messias, é respondida. Há um conceito elevado à pessoa de Jesus. Ele é divino, mas também é perfeitamente humano. Ele fica cansado e com sede. Ele chora e adormece. Outra coisa interessante é o significado duplo, um recurso literário usado especialmente em João, que, semelhante à canção citada, joga com significados diferentes que uma palavra ou fato pode possuir. Isto é o que acontece com alimento e água. 2 tipos de água, uma de sustento temporário e outra permanente, e 2 tipos de alimento, sustento físico e satisfação espiritual, são particularmente destacados na história. Ambos representam necessidades físicas e espirituais. Jesus estava ciente delas, mas priorizava satisfazer estas, enquanto aquelas ocupavam demasiadamente a mente dos demais personagens. Cumpria o mestre ensinar a cada um do que realmente eles tinham sede e fome. O primeiro versículo do texto em questão inicia-se usando a expressão nesse íntere. Diz respeito a algo que estava acontecendo em outro lugar, o que era o resultado de um encontro marcado por Deus, que em sua providência gerou a necessidade de Jesus sair da Judéia e atravessar Samaria. Este percurso, com dezenas de quilômetros, era necessário, não por ser o mais rápido ou único,
mas para que a obra divina fosse feita. Uma mulher samaritana, carente socialmente, moralmente, teologicamente e espiritualmente, necessitava ser encontrada junto a um famoso poço a 2 quilômetros da cidade de Sicar. Debaixo do sol do meio-dia, cansado, com sede sozinho, Jesus pede água àquela mulher, nem tanto para suprir a sua sede física, mas para construir uma ponte sobre o abismo de inimizade histórica e tabus sociais, e assim suprir cada uma das reais necessidades daquela mulher, dentre as quais destaca-se o pobre conhecimento de Deus, limitado ao Pentateuco samaritano, pois os demais escritos não eram aceitos pelos samaritanos. Por fim, Jesus satisfaz a necessidade espiritual dela, pois revela-se como o Messias aguardado, e assim a obra divina, que consiste em crer naquele que Deus enviou, acontece na vida daquela mulher. Com a chegada dos discípulos, a mulher deixa o seu cântaro, o recipiente com o qual ela tiraria a água do poço. Será que ela o havia esquecido? O que está acontecendo? Ela não precisava mais de água? Não, ela precisaria da água para beber e cumprir os seus afazeres domésticos. Mas surge uma necessidade prioritária: encontrar outros que necessitavam ter o mesmo encontro que ela teve, um encontro com o Messias. O cântaro poderia atrasá-la. Ela tinha urgência em contar as boas novas para os seus vizinhos. Esta era uma evidência de que ela bebeu da água da vida e começa a ser uma fonte para outros, conforme Jesus havia declarado anteriormente. Aqueles que bebem da água da vida têm necessidade de compartilhá-la com os outros. Os discípulos voltam de Sicar, onde tinham providencialmente ido para comprar comida, e vem aquela cena curiosa e conflitante, pois neste primeiro momento estavam vendo o muro de separação social entre homens e mulheres destruído. Deixando suas dúvidas de lado, insistiam para que Jesus comesse, mas não entendiam a sua recusa, quanto mais diante da declaração de que ele tinha uma comida que eles desconheciam. Certamente Jesus estava com fome, mas assim como em sua sede ele supriu a mulher com a água da vida, agora ele estava pronto a suprir seus discípulos com o ensino quanto ao alcance da obra de Deus. Pois, ainda que eles conhecessem muito mais do que o Pentateuco samaritano, não compreendiam que a mensagem e a comunidade do Messias são para todos, conforme Isaías anunciou em mais de um momento. Nessa aula prática, eles aprenderiam que antigas barreiras raciais, teológicas e históricas deveriam ser rompidas, e teriam a oportunidade de ver a concepção do novo homem, conforme Paulo ensinaria anos mais tarde à igreja em Éfeso, segundo o registro a Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 18. Jesus usa como lousa a agricultura, uma das principais atividades econômicas da sua cultura. Os discípulos provavelmente pensaram na colheita quando foram às compras, pois como faltavam 4 meses para a mesma, eles não poderiam entrar no campo e colher as espigas para comer, conforme a lei prescrevia, em Levítico 23, 22, e como posteriormente fizeram em Mateus 12, 11, algo que o nosso irmão Carlos Cândido, no seu sermão, fez menção quando pregou semana passada. Assim, o mestre aponta para a estrada, com muitos samaritanos evangelizados pela mulher, que vinham da mesma aldeia onde os discípulos tinham ido comprar comida, e diz: olhem, que os campos estão prontos para a colheita. Esta era a sua comida, fazer a vontade de Deus, a satisfação espiritual, da qual os discípulos participariam e se alegrariam, ainda que não tivessem trabalhado. Jesus semeou no coração daquela mulher, e uma rica colheita resulta dessa única semeadura, pois muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho dela. Mais tarde, os discípulos ouviriam a explicação de uma parábola, que, creio eu, lembraria-lhes dessa passagem por Samaria, onde a semente caiu em boa terra, e frutificou, e produziu a 100, a 60, a 30 por um, como está em Mateus capítulo 13. Esta experiência contribuiria para cumprirem o futuro chamado de serem as testemunhas do Cristo ressurreto, em Samaria e até aos confins da terra.
Assim proponho que em toda a passagem estamos diante de um encontro de necessidades. Talvez você que ouve essa mensagem esteja em uma condição semelhante à daquela mulher samaritana, alvo de inimizades, excluído socialmente, carente do conhecimento do verdadeiro Deus. Em busca de liberdade, você tornou-se escravo das suas vontades. E como cantar os titãs, você quer o prazer para aliviar a dor. Pode ser que eu esteja falando a outros cujo prazer já não mais alivia a dor. Por isso, querem encontrar na dor física um substituto menos cruel. E já têm olhado para a morte como um possível alívio. Mas aquele que venceu a morte ensinou que a morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade de agonia, aflição, dor e sofrimento para aqueles que não são encontrados. Portanto, sua necessidade é ser encontrado por aquele que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sua necessidade é ser encontrado por Jesus, que veio para que você tenha vida e tenha muita vida. Nele você encontrará paz, cujo sentido bíblico é de plena satisfação. Alguém pode perguntar: como posso ser encontrado? A verdade responde: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Considero válido mencionar o contraponto encontrado na mulher samaritana em Nicodemos, personagem do capítulo anterior, que era diferente da mulher, era abastado socialmente e teologicamente. Ele ilustra o ensino contra a dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus, conforme existe em Marcos 18, 24. A quantidade de recursos, não só financeiros, que uma pessoa possui, tende a promover uma satisfação que faz com que ela não sinta necessidade do que realmente precisa. É semelhante ao que ouvimos muito na infância e ainda repetimos aos nossos filhos para que não comam besteira antes do almoço, de forma que não percam a fome. E talvez esta seja a dificuldade encontrada por alguns de vocês, que, semelhante àquele fariseu, buscam encontrar Cristo, mas têm grande dificuldade de serem encontrados por Ele, pois por estarem tão cheios das suas próprias ideias, filosofias, tradições e costumes, acabam não conseguindo nutrir-se da comida e bebida espiritual que só Ele pode dar. Aprendam com a parábola da pérola, como está em Mateus capítulo 13, pois como aquele negociador, vocês têm procurado coisas preciosas e encontraram a pérola de grande valor, mas para comprá-la será necessário se esvaziar. Ou também sigam o exemplo do apóstolo Paulo, que diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, considerou tudo como perda, para ganhar ele e ser encontrado nele. Os que foram encontrados sentem uma nova necessidade, a necessidade de encontrar outros. Para isso, algumas vezes, será necessário atravessar as Samarias do nosso território, não para buscar satisfações humanas ou por puro ativismo, mas para encontrar estranhos, desafetos ou inimigos em suas necessidades. Aprendemos com Cristo que uma forma eficaz é construir pontes usando nossas necessidades primárias e não apresentando os nossos recursos e capacidades, pois como alerta Kenneth Bailey, citando Daniel T. Niles, o grande teólogo do Sri Lanka, servir em posição de poder não é verdadeiro serviço, mas beneficência. Isto estimula o orgulho no doador e humilhação no receptor. Como isso é diferente da recomendação de Paulo aos filipenses, aos quais ele escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses 2, do 5 ao 8. Em outros casos, precisaremos encontrar outros no nosso próprio convívio, que conhece os nossos pecados e as nossas fragilidades. E aí a estes poderemos dizer muito mais do que a mulher samaritana pôde, pois após a obra redentora ser consumada, temos a dizer: venham e vejam aquele que levou sobre si todos os meus pecados e fez de mim uma nova criatura. Não seria este o Salvador que vocês também necessitam? E assim os levaremos a um encontro com o Salvador do mundo. Ao longo da caminhada,
Do andar junto, eles o encontrarão, não assentado sobre um poço, não em um templo ou um monte, mas vivendo em nós, desde que a vida que estejamos vivendo esteja sendo vivida pela fé no Filho de Deus. Mas para isso, pode ser necessário deixar em segundo plano, temporariamente, a satisfação de algumas necessidades materiais. E talvez você se pergunte: terei que ficar com sede ou fome? Terei que trabalhar menos e, consequentemente, ganhar menos? Terei que renunciar àquele descanso tão necessário? Sim, em algumas situações pode ser necessário. Imagine se aquela mulher fosse em casa, levar o seu cântaro, o que a faria andar mais devagar, e ainda fizesse tudo o que precisava fazer com aquela água. Será que ela conseguiria levar outros ao encontro com Cristo a tempo? Entendam que não falo de um cancelamento, mas me refiro ao adiamento de algumas necessidades básicas por conta de uma necessidade prioritária: fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Sei que postergar necessidades básicas pode ser ou não um problema. Depende de como são influenciadas pelos desejos e vontades. Situações em que há uma obrigação ou um impeditivo podem tornar extremamente angustiante atrasar a satisfação destas necessidades. Por outro lado, algumas motivações ou interesses fazem-nos esquecer ou atrasar intencionalmente a satisfação. Lembro-me de quando, aos 15 anos, tive a necessidade de trabalhar, pois minha avó já não conseguia mais suprir as crescentes demandas que surgiam. Então, a opção mais rápida encontrada para ingressar no mercado de trabalho foi trabalhar como entregador de farmácia, que naquela época era feita de bicicleta, mas havia um problema: eu não sabia andar de bicicleta e foi necessário aprender. Com bicicletas emprestadas, fui treinando. Passava horas a fio, debaixo do sol, tentando, e como era difícil fazer uma curva. Fome e sede sempre eram empurradas para a frente, sem que isso fosse angustiante ou desagradável. E na verdade foi até bem satisfatório, pois como eu era bem gordinho, serviu para que eu emagrecesse bastante. Semelhantemente, irmãos, encontrados os que encontram podem experimentar sobrenaturalmente a ação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pois nela encontrarão uma satisfação que adia as fomes e as sedes materiais. Pois realizar a vontade e a obra divina tornar-se-á uma necessidade prioritária. Mas para isso é necessário que estes sejam transformados pela renovação do seu entendimento, cujo instrumento é o aprendizado de todas as coisas que Jesus ensinou. Encontrar satisfação na vontade divina não apenas adia necessidades materiais, mas também promove alegria, que não está ligada necessariamente aos resultados, mas simplesmente em fazer a obra de Deus. Quando pregamos ou ensinamos, pode ser que não vejamos o fruto do nosso trabalho, mas mesmo assim podemos nos alegrar, pois as Escrituras afirmam que nosso trabalho no Senhor não é vão. E assim como colhemos e nos alegramos com o fruto da pregação e ensino de outros, demais irmãos terão alegria semelhante, encontrando satisfação na vontade de Deus realizada por nós. Portanto, digo a você que está perdido: não engane-se ou deixe-se enganar. Sua necessidade é ser encontrado. Logo, continue indo à fonte, que está em todo lugar onde o Evangelho é pregado com fidelidade. Aproveite todas as oportunidades para ouvir as boas novas de salvação, pois este é o meio ordinário pelo qual Jesus encontra os perdidos. Irmãos, e nós que temos a necessidade de encontrar outros, devemos aprender com Jesus, seguindo o seu exemplo, pois este trabalho envolve humilhação, esvaziamento, identificação, serviço e obediência. E convictos do nosso chamado, encontremos satisfação na vontade de Deus. Somente assim saberemos priorizar devidamente nossas necessidades. Desta forma, nossa resposta ao refrão da canção dos Titãs é esta: temos sede e temos fome da vontade de Deus. Ela é a nossa comida e a nossa bebida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.